Abra comigo, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Graças a Deus. Capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Graças a Deus. Coisa boa é ler a Bíblia, né, irmão? Graças a Deus. Aleluia. A poderosa palavra de Deus. Quem contou diz amém. Então vamos ler. Até o versículo 7. Deus tem uma palavra nos nossos corações com essa leitura. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas folga com justiça, mas folga com toda a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando fala caridade, quer dizer amor, irmão, tá? Coisa que o cristão tem que cultivar isso, tá, queridos? Vamos então orar a Deus para iniciar nosso culto. Amado Deus, Pai bendito, nós em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, mais uma vez, Senhor, juntamos em Tua casa, porque somos fruto do Teu amor para conosco, que o Senhor diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para nós crer no nome dEle, Senhor Deus, e mais uma vez viemos aqui, para, meu Deus Santo, derramar esse amor em nossos corações. Senhor, nos trata nessa noite, Pai Santo, que possamos sentir amados, que possamos sentir envolvidos, porque somos fruto do Teu amor, meu Deus. Por amor a Ti, alguém falou do Teu nome a nós, meu Deus Santo, que possamos nós nos encher desse amor glorioso que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos adorar a Deus. Devocional, se posicione para nós adorar o Jesus com as canções. Aleluia. Aleluia. Vamos, meus irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 151 da nossa harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, de gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos faz
tede o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua bondade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluias. Vamos louvar ainda hino de número 396. Muito além do nosso entendimento, Alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, dão valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado.
atendeu de malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Vamos louvar ainda uma canção, tem por título Eu Cuido de Ti. Nessa oportunidade você tem a oportunidade de adorar ao Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Louve ao Senhor nessa noite. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Ô, Carol, vem adorar a Deus, diaconisa Carol. É tu mesmo, vem adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Logo após o louvor, nós vamos estar ajoelhando nos 10 minutinhos, fazer entrar em oração. E vamos apresentar o pastor Zezé, irmãos. Para quem não sabe, ele sofreu de AVC também.
e está internado lá em Goiânia, tá, irmãos? Aí está fazendo os exames certinho, está tratando, está bonzinho já, mas depende da oração da igreja, tá? Quando a igreja ora, Deus muda o quadro, tá, irmão? O médico fala, não tem jeito, a igreja ora, Deus dá um jeitinho lá, né, irmão? Deus gosta de um jeitinho, né? O jeitinho é um milagre, tá, querido? E tudo dá certo. Vem adorar, filha. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Estremece monte, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na
Irmão, vamos dobrar o joelho por 10 minutinhos. Logo após as gêmeas, está aí, né? Vocês adorem a Deus, tá bom? 8 horas e 10 minutos, tu vem louvar o Senhor Jesus. E a salinha das crianças está pronta, de 2 a 8 anos.
Graças a Deus. As jovens podem vir adorar o Senhor Jesus, as gêmeas. Graças a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, né? A coisa mais importante é a mensagem da palavra. Pastor Marcones, ministra para nós a palavra da parte de Deus. Isso, vamos fazer uma oração? Pastor, só aí, vem cá, o senhor não fez nada hoje ainda? Aleluia, graças a Deus, né? O cara ralou pra caramba, não fez nada, né, pastor? Mas é brincadeira, né, pastor? Graças a Deus. Ora por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus nós te pedimos a tua presença nesta noite. Visita o teu filho agora, Pai, que o Senhor vem estar usando ele para falar conosco. Te pedimos, ó Pai, que a proteção do Teu Santo Espírito, Pai, venha de encontro conosco, nos consolando, nos abençoando, nos exortando nesta noite na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículos 7 e 8. Amém? Está escrito assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Para quem observou atentamente a letra da canção que a jovem terminou de cantar, o texto já foi pregado. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris para me dizer que a sua fidelidade não tem fim. Resumiu o texto em que nós terminamos de ler aqui agora. Há uns anos atrás, Deus fala com Abraão, faz a ele algumas exigências e uma grande promessa. E o tempo passou, aconteceram muitas coisas, até que essa promessa se cumprisse. Até que Isaque viesse a nascer. Depois que Isaque nasce, a Bíblia não revela para nós a idade de Isaque. Se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar várias idades. Cada estudioso imagina uma e coloca lá. Então a Bíblia não diz para nós qual a idade. Certo é que ele não era uma criança muito pequenininha, porque o texto do capítulo de número 22 nos diz que ele subiu o monte com a lenha nos ombros, e essa lenha era o suficiente para sacrificar um cordeiro. Não era algo tão maneiro. Mas quando Isaque atinge essa idade, talvez tivesse ali poucos dias, pastor Saí, que ele tivesse começado a acompanhar o pai, que ele tivesse começado a deixar a sua mãe em casa e ser o companheiro de Abraão. E aí o versículo de número 1 do capítulo de número 22 vai dizer assim: aconteceu depois dessas coisas que o Senhor colocou Abraão à prova. Outra versão vai dizer assim: que tentou Deus a Abraão e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. A Bíblia não relata um questionamento de Abraão para com Deus diante da exigência que Deus faz.
Se fosse hoje, nós poderíamos dizer assim, pastor Aderlan, mas para aí, o senhor não prometeu que eu seria pai de muitas nações? Isaac, o senhor está falando, e o senhor disse que Isaac é meu único filho. O senhor está mandando eu matar Isaac? Não tem um questionamento de Abraão para com Deus. Mas da mesma maneira também, Isaac, com certeza, já havia participado algumas vezes do sacrifício juntamente com seu pai, pois ele deu falta do cordeiro. Ele sabia que o fogo era útil, ele sabia que a lenha era útil, mas não havia ali um cordeiro. Ele sabia o que ia acontecer lá. Ele diz assim: cadê o cordeiro, meu pai? Não porque ele não quisesse subir, porque ele estranhou, pois todas as vezes em que ele subia havia um cordeiro. E Abraão disse assim: Deus para si, não era para Isaac, era para Deus. Deus para si o cordeiro proverá. Tem uma canção que diz assim: quando ouviu o filho perguntar o cordeiro aonde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder: Deus para si o cordeiro proverá, seu coração tremeu. O coração de Abraão sangrava no momento em que ele dizia assim: Deus para si proverá um cordeiro. Mas quando Isaac ouve Abraão dizer assim, quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, o coração de Abraão sangrava. Mas quando Isaac ouve Abraão dizer: Deus para si proverá, o de Isaac tremia. Mas mesmo ele sendo já uma pessoa com capacidade suficiente para levar a lenha nos ombros, para subir uma montanha, o suficiente para sacrificar um cordeiro, Abraão, já idoso, como todos nós sabemos que era, a Bíblia não relata Isaac correr montanha abaixo e precisar Abraão questionar com ele: ô meu filho, nós precisamos realizar o sacrifício. Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus. Isaac ofereceu tudo que ele tinha para Abraão. Não, pastor, foi para Deus, não, foi para Abraão. A Bíblia não relata a obediência de Isaac a Deus. A Bíblia relata a obediência de Isaac a Abraão. Após a morte de Abraão, a Bíblia passa a tratar de Isaac para com Deus. O que eu e você tivemos que abrir mão para estarmos aqui hoje? Qual foi o meu sacrifício? Qual é o seu sacrifício? Eu para servir a Deus eu faço qualquer coisa. Mas às vezes parece que nós estamos esperando Deus descer aqui e falar assim: ó, faz isso aqui para mim, faz assim para mim. E Jesus disse assim: eu tive nu e me vestiste. Eu tive enfermo e me visitaste. Eu tive preso e foste me ver. E eles falam assim: Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso pelo Senhor? Ele disse assim: quando vocês fizeram por um desses meus pequeninos, a mim me fizestes. Mas da mesma forma, quando ele exortou aqueles que não fizeram, eles fizeram a mesma pergunta: Senhor, quando nós vimos o Senhor doente e não visitamos? Quando foi que nós vimos o Senhor nu e não vestimos? Quando é que o Senhor estava na cadeia e nós não fomos ver o Senhor? E Jesus deu a mesma resposta: quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixaram de fazer. Qual é a minha disposição de ser o cordeiro hoje? Abraão passava por um momento, uma prova de fé inexplicável. Uma fé que, se for para nós falarmos com palavras humanas, beira ao absurdo. Quem não conhece a palavra de Deus não consegue entender por que Abraão teve a coragem de tomar tal atitude, de chegar ao ponto de amarrar Isaac sobre o altar e estender a mão para o degolar, até o momento em que o anjo bradou. Quem não conhece a palavra de Deus não consegue entender isso. Essa era a situação de Abraão.
Mas a situação de Isaac também não era fácil. A situação de Abraão era muito difícil, pois o cordeiro era o seu próprio filho. E a situação de Isaac era muito difícil, pois ele havia sido ensinado pelo seu pai que por obediência a Deus se fazia qualquer coisa. E ele se viu obrigado a deitar no altar, sem em nenhum momento nós acharmos na Bíblia Abraão falando assim: Isaac, deita aqui no altar que eu vou te amarrar. Não tem. Mas na nossa geração, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Nós cantamos assim: eu quero viver algo novo. Mas nós esquecemos de observar que para o algo novo chegar, o velho que está me impedindo de aproximar de Deus tem que sair. E na hora desse algo velho sair, dói. Porque nós já estamos habituados a ele. Nós já nos acostumamos com ele. Tem dias que Deus fala com a gente assim de uma forma diferente, espontânea. Outro dia, domingo, antes de ontem, eu fui convidado para cooperar com o pastor Júlio no Novo Planalto. E eu falei ali, fiz ali uma conexão entre Adão e Gideão. E quando eu estava falando de Adão, me veio à memória o momento. Eu falava sobre a situação daquele momento em que Deus chegava e dizia: Adão, onde tu estás? O Espírito Santo de Deus me fez imaginar como seria aquela situação. Porque a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha. E eu falei para os irmãos: vocês já podem imaginar, Adão estava lá no campo, colhendo lá algumas hortaliças, algumas frutas, alguma coisa para se alimentar, e ele olhava que o sol ia se pôr, ele falava assim: a viração do dia está chegando, Deus vai chegar lá na tenda, eu vou voltar para casa. Deus está chegando lá. Você já imaginou o privilégio de um culto doméstico? Adão chegar e dizer assim: eu não sei como é que ele trataria Eva, se era meu amor, se era meu bem. Como quer dizer assim: meu amor, prepara aí, que o sol está na hora da viração do dia e Deus está chegando para o culto doméstico. Se nós olharmos, e aí hoje eu estava estudando, quando o pastor Enio me passou a mensagem para mim estar aqui hoje, eu estava estudando. E o Espírito Santo me fez uma pergunta, eu quero fazer ela para você, compartilhar com você. Aos olhos humanos, quem teve a maior oportunidade de ser chamado de amigo de Deus, foi Adão ou foi Abraão? Adão recebia Deus em casa todo dia. Em casa. A casa de Adão era o jardim do Éden. E a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e com Eva. Deus deu tudo o que Adão precisava para se alimentar e deixou uma ordem: não toca aqui. Pronto. Infelizmente Adão não conseguiu obedecer. Lá na frente Deus chama Abraão de meu amigo. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra e tinha ali um parente de Abraão, Deus disse assim: ocultaria eu essas coisas do meu amigo Abraão? Só que quando Deus disse para Abraão: leve Isaac lá no Moriá e me oferece ele em holocausto, ele conseguiu obedecer. Se fosse hoje, para nós olharmos e fazermos apostas, todos nós apostaríamos em Adão. Não, um amigo de Deus é Adão. Deus visita ele todo dia. Deus vai no culto doméstico na casa dele. Ele sabe que na viração do dia, Deus chega. Mas um amigo de Deus, dito pela boca do próprio Deus, foi Abraão. Mas para ser amigo de Deus,
Ele precisou ter a coragem, a fé, a convicção de colocar Isaac sobre o altar. A história de Abraão nos dá uma lição muito grande. A história de Abraão nos deixa bem claro que nós não temos o controle, o domínio sobre nada na nossa vida. Nada. Porque aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos prometeu, assim como Ele prometeu Isaac a Abraão, Ele cumpriu e deu. Mas Ele é soberano para requerer no momento em que Ele bem entender. Ele é Deus. A história de Abraão nos mostra ainda que na nossa vida secular, na nossa geração, às vezes nós choramos por coisas que perdemos e dizemos que era nossa, que para Deus elas nunca foram nossas. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. A esposa de Abraão não atingiu o mesmo nível de fé de Abraão. Disse assim: vamos fazer o seguinte, toma H lá, faz cumprir a promessa de Deus. Nasceu Ismael. Mas quando Deus diz a Abraão, Ele diz assim, ó: toma agora o teu filho, o teu único filho. Lá no versículo de número 12, Ele torna a dizer: agora sei que temes a Deus, não me negastes o teu único filho. Ah, pastor, mas Abraão era pai de Ismael. Mas Deus estava deixando bem claro para Abraão: o que eu te dei foi Isaac. O que eu te prometi foi Isaac, não foi Ismael. Deus não abandonou Ismael. Quando Agar foi para o deserto, o anjo apareceu lá para socorrer quando não tinha mais jeito. Deus abençoou também a Ismael, proferiu bênçãos também a ele. Mas quando ele tratava com Abraão, ele deixava bem claro: o que eu te dei foi Isaac, o teu filho, o filho da promessa, chama-se Isaac. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? Às vezes nós abrimos mão do convívio da família, da comunhão com a igreja. Perdemos até o culto de Santa Ceia, que há algum tempo era algo raríssimo. Um crente ter a coragem de perder, para conquistar algo, para possuir algo. Ah, pastor, é pecado possuir? De jeito nenhum. A Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus. A Bíblia diz que o melhor da terra é para nós. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente larga tudo de mais valioso que temos e conquistamos, e passa um tempo e perdemos. E aí vai chorar e dizer: Deus, eu perdi o que o Senhor me deu. E Deus está dizendo assim: eu não te dei, eu permiti porque você meteu a cara e foi. Eu te queria lá na igreja na terça-feira, eu te queria na igreja no culto de Santa Ceia, eu precisava de você, era lá. Mas você insistiu e foi. Não foi eu que dei. Deus diz a Abraão: o teu único filho. O que é teu é o que eu te dei. E Deus está dizendo para você: o que é teu é o que Deus te deu. Zela do que Deus te deu e não precisa mais nada. O que Deus nos dá é o suficiente. O que Deus nos dá tem que ser mais do que o suficiente. Mas o sacrifício continua. E o versículo 9 vai dizer assim: viera ao lugar onde Deus lhe dissera. Abraão não foi a outro lugar. Abraão levou Isaac aonde Deus mandou ele levar. Ele não estava ali sendo meio obediente a Deus. Ele estava obedecendo a uma exigência de Deus nos mínimos detalhes. Deus disse a ele: vai ao Moriá. Todos nós passamos por momentos de dificuldade.
Todos nós passamos por momentos de desânimo, de tristeza. Mas aí o Espírito Santo de Deus usa alguém para falar: vai à igreja. Usa alguém para passar um WhatsApp e dizer assim: olha, a cesta jovem está uma bênção, vai ter cesta jovem. Vai lá na cesta jovem. Deus tem uma palavra para você. Usa uma irmã do círculo de oração, vai lá e dizer assim: olha, nós vamos ter a consagração, está sendo uma maravilha, vai lá na consagração. Mas a nossa geração tem dificuldade de ir ao lugar onde Deus mandou. Nós gostamos mesmo de batalhar com as nossas próprias forças, de espernear, de insistir. E aí quando esgota todas as nossas forças, aí nós vamos dizer assim: Senhor, tem misericórdia, eu não dou conta mais. Aí Ele entra e resolve a situação. Quando na verdade, se formos aonde Deus mandou ir, é o suficiente. E o sacrifício continua e Ele coloca Isaac sobre o altar, da forma correta que se sacrificaria um cordeiro. Mas quando ele ergue, a Bíblia diz, quando ele vai para imolá-lo, quando ele ia degolar Isaac, o anjo do céu, o anjo de Deus bradou desde o céu e disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Talvez aquilo que eu e você imaginamos que seria o melhor da nossa vida, seria a realização do meu sonho, seria a realização do seu sonho. Todos nós temos sonhos, temos perspectivas e temos objetivos de vida, e não tem nada errado nisso. E às vezes o meu e o seu sonho vai de encontro com o que Deus tem para mim e para você, mas às vezes também não. E mesmo quando vai ao encontro, para se atingir um objetivo não é fácil. E quando tudo está difícil, quando parece que o nosso Isaac vai morrer, a história de Abraão está mostrando para mim e para você que não é que o nosso sonho, o nosso objetivo vai morrer, é que ele é muito maior do que nós imaginamos. É que a nossa visão é incapaz de atingir a profundidade da bênção que Deus tem para a minha e para a sua vida. E se nós recebermos elas com muita facilidade, a vitória não vai ser tão grande, tão saborosa, quanto ao ponto do pai, que quando subiu ao monte, disse ao servo: ficai aqui com os jumentos, e eu e o moço vamos subir, adorar o Senhor, e havendo adorado, tornaremos para vós. Ele sabia que Deus ia fazer algo, nem que fosse da cinza, Deus ressuscitaria Isaac, e ele voltaria com Isaac, pois Deus tinha prometido a ele, que de ti descenderia muitas nações. Ele acreditava na promessa que Deus havia feito a ele. Mesmo ele subindo para matar, ele disse assim: ficai e nós vamos subir, após nós adorarmos, nós voltaremos a vós. A Bíblia não relata se aqueles servos sabiam que ele ia, qual era a intenção dele. Penso eu que não. Mas se soubesse, eu penso que eles iam falar assim: caducou, perdeu o juízo. Ele está subindo para degolar o menino e está afirmando para nós que ele desce acompanhado do menino. Ele não está certo da mente. As suas faculdades mentais estão perturbadas. Mas a Bíblia vai dizer: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Aí você pode dizer assim para mim: ah, pastor, mas onde seria hoje o monte do Senhor Deus proverá na minha vida? É aqui. Você está no monte do Senhor Deus proverá. Quando tudo der errado, o lugar da resposta é aqui. Quando tudo der certo, o lugar de agradecer a Deus também é aqui.
É interessante que nós, seres humanos, pensamos que estamos fazendo tanta coisa para Deus. Observe o percurso que havia Abraão percorrido, desde a tua chamada até o momento em que ele ia imolar Isaque no altar. Tudo o que ele já tinha feito para obedecer ao mandato de Deus. E só nesse momento Deus diz: porquanto agora eu sei que temes a Deus. E fica eu achando que estou fazendo alguma coisa. Há momentos em que nós sacrificamos algo que temos. Há momentos em que nós sacrificamos algo que possuímos. Mas há momentos em que nós temos que sacrificar a nós mesmos. Há momentos em que nós temos que ser o cordeiro e deitar sobre o altar de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo nada da prova que Deus está colocando sobre mim, e Ele exigindo eu deitar sobre o altar. Não precisa entender, só precisa obedecer. Não precisa mais nada. A Bíblia vai dizer lá no capítulo de número 25, versículo 11. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho. E habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. Após a morte de Abraão, abençoou Deus a Isaque, seu filho. A promessa cumpriu quando Isaque nasceu. Não morreu quando Deus exigiu que Abraão o sacrificasse. E continuou cumprindo após a morte de Abraão. Se a dificuldade da sua vida está dizendo que os sonhos que Deus sonhou para você vão morrer, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eles são muito maior do que você imagina. Eles não vão morrer. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Ah, pastor, você não sabe a prova em que eu estou passando. Você não sabe as perdas em que tive na minha família. Eu não sei. Mas Deus sabe o porquê essas perdas aconteceram. Ah, pastor, mas eu perdi um filho. Ele está hoje melhor do que quando ele estava aqui. E Deus sabe como estaria ele se ele estivesse aqui. Deus é soberano. Ele nos dá, mas Ele também tira a hora que Ele quer. Há uns anos atrás, ainda antes dessa pandemia, eu ainda estava no campo de Vila Rica. O pastor Baldoveu fez uma campanha, 21 dias de oração, baseado no livro de Daniel, a oração de Daniel, a campanha. E eu iniciei a campanha com um único propósito objetivo. Simples. No segundo dia de campanha, ele convidou as pessoas à frente para ungir. E Deus falou para mim: eu não vou atender. Esse propósito aí não vai ser atendido. E ele terminou a oração e eu voltei para o banco. Falei: Jesus, está só no segundo dia. É uma campanha de 21 dias de oração. No segundo dia o Senhor já disse que não vai atender o meu propósito. E aí na hora que eu ia saindo da igreja assim, me veio na cabeça aquele hino assim: lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando estiver morando lá, direi: não há tribulação. Estando lá, eu gozarei
E aí, o Espírito Santo de Deus me fez entender que eu tinha muito mais motivo de continuar a campanha para agradecer a Deus, porque um dia eu vou morar lá na mansão do Salvador, do que desistir por um objetivo que não era a vontade de Deus naquele momento. E o tempo passou, e eu mudei para Confresa. Passado alguns dias, o pastor Suaí muda para Confresa. E o Diego me liga e fala assim: meu pai comprou uma moto, precisa arrumar uma moto, ele vai levar aí para você arrumar. Eu falei: rumo. E eu cheguei lá, não sei se ele vai lembrar. Ele sentou para arrumar a moto e disse assim: tem crente que todo dia vai no pé do altar, o senhor lembra disso? Para que os obreiros orem, para que Deus resolva o mesmo problema. Ele tem que entender que esse problema Deus não quer resolver. Eu falei: é verdade, eu passei por isso. E o senhor lembra que eu contei o testemunho para o senhor? Eu falei: eu passei por isso aí. Eu coloquei na presença de Deus no segundo dia de campanha. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: eu não vou atender. Mas a maior promessa do Evangelho não é que nós não vamos perder o pai, perder o filho, perder a mãe. É que por mais que isso doa, enquanto nós estivermos aqui, ali não há tristeza e dor. Nós precisamos acreditar nessa promessa, assim como Abraão acreditou que ele seria pai de muitas nações, mesmo Deus mandando ele matar o único filho que ele tinha. Era o único. Para ele ser pai das muitas nações que Deus tinha prometido, era através de Isaac. O próprio Deus diz: o teu único filho. Mas ele tinha tanta convicção na promessa que ele seria pai de muitas nações, que ele disse ao seu servo: vocês ficam aqui, eu e o moço vamos adorar, mas havendo adorado nós tornaremos para vós. Ele estava dizendo: eu vou trazer o meu filho de volta, nem que seja da cinza, Deus ressuscita ele. Eu não sei o que maltrata a sua alma hoje. O que eu posso te afirmar com absoluta convicção é que o Deus de Abraão é o seu Deus. Ele é o responsável pela sua situação. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele está na direção da minha e da sua vida. As coisas podem até sair do meu e do seu controle. Do controle dele nada sai. Nada escapa da mão de Deus. A vitória que está para vir é muito maior do que a prova que nós estamos enfrentando. É muito maior. Não foi mamão com açúcar para Abraão ser chamado de amigo de Deus. João 15:16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Abraão foi, Isaac ficou, habitava perto do poço de Lai-Roi. Aí os inimigos olhou e falou assim: o ancião morreu, só está o menino, vou entupir o poço. E tampava um poço, Isaac cavava outro e dava água boa. A Bíblia faz questão de dizer: dava água boa. E chegou ao ponto de o servo daquele inimigo de Isaac chegar e dizer assim: olha, o Deus do céu é com esse rapaz, larga ele de mão, vamos fazer aliança com ele, porque nós não dá conta mais de entupir os poços que ele cava. E a água era escassa naquele lugar. Talvez a água pode estar escassa ao meu e ao seu redor, para aqueles que não servem a Deus, mas para nós tem água, e água boa. Só não perca de vista que lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar batalhas. Mas quando nós chegarmos lá, ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nenhuma dor. Há momento que tudo o que nós podemos fazer
é sofrer e entregar na mão de Deus. Ah, pastor, não está errado, não está não. Quando Jesus leva os seus 3 companheiros ao jardim de Getsemane, ele diz assim: a minha alma está amargurada até a morte. A angústia em que eu estou enfrentando era capaz de me matar. Quando Jesus estava na cruz, ele diz assim: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ele sabia que eu e você dependíamos que ele passasse por aquele sofrimento. Às vezes o sofrimento que eu estou enfrentando é para melhorar eu mesmo. Mas às vezes o sofrimento que eu estou enfrentando é para edificar a vida de alguém. É porque eu preciso fazer algo. Eu preciso prestar algum sacrifício de corpo vivo a Deus. E isso não significa, como eu disse na introdução, esperar que Deus desça e peça para que eu faça algo a Ele, pois Ele não precisa disso. Mas Ele me abençoa, porque amanhã alguém vai precisar da bênção que Ele me abençoou e eu preciso dividir com Ele. Ele te abençoa, porque a bênção que Ele te abençoou é diferente da minha, e amanhã vai ter outro precisando da bênção que Ele te abençoou, e é preciso você dividir com Ele. Mas o cristianismo tem tomado um rumo que nós estamos invertendo esses valores. Na escola bíblica, na primeira do trimestre, domingo atrasado, na hora que terminou a lição, um obreiro me acompanhou e falou assim: pastor, interessante esse negócio, essa parte histórica aí, de que naquele tempo os pobres não tinham oportunidade de conhecimento da lei. O que assusta é que hoje nós temos oportunidade do conhecimento e rejeitamos. E eu fui embora pensativo com a palavra daquele irmão. Ele falou assim: nós podíamos aproveitar mais a oportunidade que temos de aprender de Deus. Se nós aproveitássemos mais, nós íamos entender quando Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sei que cada um de nós que aqui estamos, se formos para olhar só para as dificuldades, cada um tem um problema maior do que o outro para apresentar. Mas o Deus de Isaac, de Abraão, Ele é maior do que todos os nossos problemas juntos, tudo em uma só pessoa. O nosso Deus ainda continua sendo maior. A sua promessa não morreu. O seu sonho não vai morrer. A única exigência que Deus exigiu de Abraão foi: obedeceste a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade.